gostaria de compartilhar com vocês, ligeiramente, um texto da Palavra de Deus. No final deste culto, nós vamos ter a eleição da nova diretoria e a apresentação do relatório, por isso que eu quero resumir, para que os irmãos não fiquem muito tempo, até porque eu estou vendo caindo a neve, caindo a neve, caindo a neve, e eu não sei, não quero também que acumule muito. Não sei quantos aqui moram tão longe, eu sei que eu moro longe, eu acho que eu sou um dos que moram mais longe, o pessoal de Hamilton e o pastor moram muito longe, né? O Emerson também mora muito longe, verdade. E eu quero que vocês abram suas Bíblias em Lucas capítulo 18, 35 a 43. Lucas 18, 35 a 43. O tema do sermão é um cego de visão. Um cego de visão. Se é cego, como é que vê? Se é cego, como é que pode ter visão? Você sabia que os cegos, às vezes, veem mais do que nós, que temos os olhos e que enxergamos? Eles veem através dos sentidos, do tato, através do ouvido, através de todos os sentidos da vida. Mas nesse sentido aqui, de visão, significa aquela pessoa que tem uma percepção dos fatos. Por exemplo, você diz, olha, fulano é uma pessoa de visão, isto é, ele tem uma percepção muito apurada, muito aguda, por isso ele planeja, ele sabe que a coisa está encaminhando naquela direção, e então ele faz um planejamento para alcançar alguns dividendos, porque ele sabe que pode chegar àquela circunstância. Então, é uma pessoa que tem uma visão ampla, que planeja, que vê mais adiante, que não enxerga, que não é só uma visão míope, mas uma visão mais ampla das coisas. E quando você vê um cego, você fica imaginando normalmente que o sujeito é miserável, que o sujeito está ali calado e tal. Uma vez eu estava ouvindo até um cego sendo entrevistado na televisão, e ele disse, gente, uma coisa muito interessante que eu quero dizer a todos vocês é que eu sou cego, mas eu sei fazer as coisas, eu não sou dependente. Por exemplo, ele disse, quando eu chego num lugar, só porque eu sou cego, todo mundo se levanta e quer dar a cadeira para mim sentar. Ele disse, mas e se eu não quero sentar? Se eu quero ficar em pé, só porque eu sou cego, eu não posso ficar em pé? Que história é essa? Ele disse que chega no ônibus, entra no ônibus, todo mundo quer pegar no braço dele e levar ele e sentar. Ele disse, mas e se eu quero ficar segurando aqui no meio do ônibus? Que história é essa? Então, ele disse, sou cego, mas eu tenho a minha vontade, eu faço aquilo que eu quero. Né? Então ele disse que quando chegava lá no dentista, então já queriam passar ele na frente de todo mundo. Ele disse, eu sou cego, eu não tenho que passar na frente de ninguém. Então ele começou a dizer que a cegueira dele não tinha nada a ver com os problemas que nós muitas vezes atribuímos. Ele era cego, mas não era mudo. Que era cego, mas não era surdo. Que era cego, mas não era paralítico. Que era cego, mas não era um homem sem vontade. Então, é interessante. É esse tipo de cego que a gente chama de visão. Isto é, uma pessoa que pode não ver, mas tem uma percepção tão extraordinária que você fica imaginando, será que ele não vê mais do que eu? Diz a palavra de Deus. Quando Jesus chegou em Jericó, ali estava um cego sentado junto do caminho, mendigando. Este, pois, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Preste atenção neste versículo. O cego, pois, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram a ele, que era Jesus, o Nazareno que ia passando. Então ele se pôs a clamar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam para que ele se calasse. Porém ele cada vez mais gritava, filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e mandou que trouxessem o cego. E quando ele chegou, Jesus perguntou, o que queres que te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu veja. Imediatamente, disse Jesus, vê, a tua fé te salvou. E ele recuperou a vista e foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus.
Irmãos, é impressionante o que acontece na vida deste homem. Ele estava esmolando, estava ali dependendo da ajuda das pessoas, ele estava necessitado, era um homem talvez que andava com uma roupa, talvez não muito fancy, não era uma coisa chique, talvez as suas sandálias não eram sandálias novas, estava ali sempre pedindo, as pessoas conheciam ele, o nome dele era Bartimeu. Bar é um prefixo grego para filho, filho de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. Todo mundo conhecia o Bartimeu, todo mundo sabia quem era ele. Uma cidade pequena, Jericó era uma cidade pequena. E quando Jesus entra em Jericó, o que acontece? A primeira coisa que ocorre em Bartimeu é perguntar o que estava sucedendo. Bem, eu gostaria de salientar alguns pontos. Na verdade, 2 pontos. Primeiro, a atitude da pessoa que precisa de compaixão. Eu sei de muita gente que precisa ser ajudada. Eu tenho como pastor trabalhado e ajudado muita gente. Mas também tenho encontrado pessoas que precisam ser ajudadas, mas essas pessoas nunca abrem a boca, nunca dizem nada, nunca expressam qualquer coisa, qualquer desejo. E a gente fica assim sem saber como ajudar, o que fazer. E às vezes você fica sabendo muito tempo depois que a pessoa precisava tanto, você podia ter sido uma bênção nas mãos de Deus para ajudar a pessoa, e porque não sabia nada, a coisa se foi. Mas a atitude deste homem é uma atitude de quem precisa de compaixão. E qual é a atitude de quem precisa de compaixão? Primeiro, ele estava no lugar certo, na hora certa. Era um lugar onde ele esmolava todos os dias. Era um lugar onde ele recebia auxílio das pessoas que se compadeciam e davam alguma coisa para ele. Era o seu lugar cativo, era o ponto dele ali. Mas ele estava ali naquela hora. Podia estar em outro lugar, podia estar falando com alguém, podia estar cuidando de outra coisa, se pudesse. Mas ele disse, não, eu vou para o meu lugar, eu vou naquela hora estar ali. Muitas vezes nós perdemos a bênção de Deus na nossa vida, porque não estamos no lugar e nem na hora que o Senhor está. Estamos sim, no nosso lugar, na nossa hora, na nossa conveniência. E o fato é que Deus não pode nos abençoar ou deixa de nos abençoar. Não porque Ele não queira, mas porque nós não estamos com uma atitude ali de olhar para Ele, de receber dele a compaixão. A Bíblia diz que Deus não sonega bem algum aos que andam em retidão. Mas a Bíblia diz também que eu devo, como filho, me aproximar do Pai e pedir. Por isso que Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis. E tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Ali estava aquele homem no lugar certo, na hora certa. Mas você vai ver uma segunda fato relacionado à atitude. Ele demonstrou interesse com o que estava acontecendo. Não somente estava no lugar certo, e não foi coincidência, talvez era a sua forma regular, mas ele demonstrou interesse com o que estava acontecendo. Diz a Bíblia que de repente ele ouviu um barulho diferente, ele ouviu passos diferentes, ele era sensível, era cego, mas não era bobo, era cego, mas sabia o que estava acontecendo, e ele percebeu que alguma coisa estava diferente dos outros dias. O que é isso? O que é isso? Irmãos, muitas vezes nós perdemos a bênção do Senhor na nossa vida, perdemos a alegria de estar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque não abrimos a nossa boca. Tinha razão Davi, quando ele dizia que o Senhor, ele disse, eu vou abrir a minha boca, os meus louvores, os teus louvores, Senhor, estarão para sempre na minha boca. Há uma necessidade de abrirmos a nossa boca, o nosso coração, diante do Senhor, onde estivermos. E se Bartimeu ficasse calado? Se fosse daquele tipo, não vou falar nada não vou dizer nada não, nem ligasse, estou ouvindo um barulho, mas deixa para lá, teria perdido uma grande bênção, a maior bênção da sua vida. Não tem essa história de ficar calado, é abrir a sua boca para louvar ao Senhor, abrir o seu coração para dizer ao Senhor, Senhor, eu preciso de Ti, da Tua graça. Não vá se envergonhar diante de Deus, porque Ele é Pai, e eu sou o filho necessitado. Então, Bartimeu simplesmente demonstrou interesse com o que estava acontecendo. Há muita gente que não tem interesse.
Não se interessa, pode acontecer o que for, ali está acontecendo alguma coisa na igreja, não, deixa para lá, está acontecendo alguma coisa, não vou prestar atenção, passa na televisão, não, e não tem interesse com nada, por isso, a vida fica raquítica, a vida fica fria, a vida fica insossa, não tem alegria, não tem paz, não tem salvação, não tem rumo, não tem nada, porque não tem interesse. Onde está o meu interesse pela palavra de Deus? Onde está o meu interesse pela oração? Onde está o meu interesse em buscar ao Senhor? Onde está o meu interesse em crescer espiritualmente? Onde? Ele demonstrou interesse. Mas também alguma coisa que eu vejo aqui é que ele pediu ajuda a quem realmente ele podia ajudar. Quem realmente podia ajudar? A Bíblia diz que quando disseram, é Jesus, ele começou a gritar, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, era um título messiânico, tenha misericórdia de mim. Ele pediu ajuda à pessoa certa. Não adianta você buscar ajuda no lugar errado, com a pessoa errada. Somente o Senhor pode nos abençoar. Somente a graça de Jesus pode nos valer. Não há outro meio de nós realmente sermos abençoados, senão pela graça do Senhor. Mas há um outro ponto que eu gostaria de destacar. É a resposta de Jesus diante daquele clamor. Veja a resposta de Jesus diante daquele clamor. Primeiro, Jesus para e escuta. Sabe, deixe-me lhe dizer uma coisa. Deus nunca tem pressa. Ele tem todo o tempo disponível para ouvir a sua oração. Deus escuta, e a Bíblia diz que os seus ouvidos estão abertos para ouvir a nossa intercessão, a nossa prece, a nossa oração. Jesus parou. Jesus não seguiu adiante quando alguém estava clamando. Podia ser um clamor de um político, podia ser um clamor de um figurino, podia ser de um figurão, de um medalhão, disso, daquilo, mas era de um cego. E Jesus parou, ele atendeu um cego. Deus não faz acepção de pessoas. O clamor pode vir do mais rico, do coração do mais rico, ou do homem mais miserável deste mundo. Ele sempre para ouvir o clamor da pessoa. O Barão do Rio Branco, famoso na nossa história brasileira, uma vez estava andando na rua Rio Branco, ali na Visconde, já lá no centro da cidade, e aí ele foi passando e tinha um cego coxo, ali sentado na rua. Quando ele ouviu, ele perguntou, quem é que está passando? Pessoal, o Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco foi passando, aí ele disse, bom dia, Barão. Aí o Barão parou, olhou para ele, disse, bom dia, e seguiu o caminho. O pessoal da comitiva ficou assim, mas como é que o Barão parou para responder o bom dia para esse cego? E você sabe, sempre tem uma ali que não se aguenta, né? Aí então chegaram lá para o Barão, o camarada chegou e disse, Barão, queria me perguntar uma coisa, por que o senhor parou para responder o bom dia daquele cego? Ele falou, porque eu não quero que ele seja mais educado do que eu. Eu não quero que ele seja mais educado do que eu. Sabe? Eu fico maravilhado de ver como Deus para ouvir o meu clamor, a minha oração. Eu que tenho magoado tanto o coração dele, tenho ofendido tanto o Espírito do Senhor, mas ele para ouvir a minha oração, o meu clamor. Jesus não somente fez isso, mas Jesus perguntou a ele, o que você quer? O que você precisa? Deus não somente para ouvir, mas o Espírito pergunta a você, o que você precisa? Mas por que o Espírito pergunta? Por que Deus pergunta? Ele não sabe todas as coisas? Sabe. Mas Deus quer ouvir da sua boca que você precisa dele. Eu sei que meu filho precisa de sapato, eu sei que ele precisa de uma roupa nova, eu sei que ele quer um carro, eu sei que ele quer isso, eu sei que ele quer aquilo. Eu sei de tudo isso. Mas por que eu sinto tão bem, tão feliz quando o filho diz, pai, mãe, você pode me dar isto? Parece que é um privilégio especial que você tem em agraciar e abençoar o seu filho com alguma coisa dentro da sua possibilidade. E Deus então tem essa maneira de ser. Ele ele pergunta a você o que você deseja, mas ele faz algo que ninguém
faz. Consciente ou inconscientemente, às vezes nós damos alguma coisa a alguém, até de pai para filho, mas a gente fica com aquela ideia: eu espero que você me obedeça, hein? Espero que você faça o que eu estou te pedindo, hein? Porque nós esperamos sempre receber algo em troca. De Jesus, não. E aqui está o meu último ponto. Quando Deus lhe abençoa, Ele lhe abençoa sem exigir nada em troca. Jesus curou um cego. Vai-te, a tua fé te salvou. Com o que o cego poderia pagar a Jesus? Com nada. Não tinha nada. Mas Jesus o curou. Deus não nos abençoa na base do toma lá e me dê cá. Deus me abençoa na base de tome. Você precisa, e eu tenho muito mais ainda para lhe dar. Senhor, fale ao nosso coração a cada dia. E que sejamos gratos e reconhecidos pelo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.